Senhoras e senhores, muito bom dia. Daremos início neste momento a diálogos com a vice-presidência. A vice-presidência desta corte apresenta mais uma edição do projeto Diálogos com a Vice, com o objetivo de estabelecer o intercâmbio de informações, ferramentas e conhecimentos técnicos que favoreçam a qualidade da prestação do serviço à população potiguar. A gente já registra a presença do vice-presidente desembargador Glauber Rego, da desembargadora Lourdes Azevedo, do desembargador decano desta corte, Amaury Moura, do desembargador Virgílio Macedo, desembargador Cornélio Alves e da juíza convocada Marta Daniele. Para compor a mesa, a gente também já destaca e anuncia a presença do palestrante Marco Bruno Miranda, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os debatedores Paulo Maia, juiz auxiliar da Corregedoria desta Corte, e a juíza membro do Centro de Inteligência deste tribunal, Érica Paiva. Para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos neste momento o vice-presidente desembargador Glauber Rego. Bom dia a todos, alegre e feliz com a presença aqui dos colegas, amigos, desembargador Amaury Moura, desembargadora Lourdes Azevedo, juíza convocada doutora Marta Daniele, servidores, sejam todos bem-vindos a esse que é o nosso segundo encontro, Diálogos com a Vice, nós que já estivemos lá na comarca de Mossoró e temos um terceiro agendado para a comarca de Caicó. E eu vou iniciar aqui, doutor Marco Bruno, com aquela preocupação inicial e que deu origem a esse projeto. Apresentar a vice-presidência. Eu estou desembargador, já vou completar agora 10 anos, dia 28 de junho, e a vice-presidência, a imagem que se tem e que passava é de que o vice-presidente era aquele que estaria ali pronto para suceder o presidente nas eventuais ausências e impedimentos. E a vice-presidência ela tem uma amplitude, uma abrangência bem maior. Aqui tem uns slides que foram preparados por doutora Sulamita, juiz auxiliar na vice-presidência. São os dois juízes auxiliares, doutora Sulamita, doutor Marco Bruno, doutor Bruno, doutor Bruno Montenegro, e que foi apresentado lá na comarca de Mossoró. Eu vou ser bem breve, bem rápido, e temos uma missão judicial e uma missão administrativa. A missão judicial ela foi incorporada à vice-presidência a partir de uma delegação da presidência, que é a questão da admissibilidade dos recursos. E essa admissibilidade ela tem um significado e uma importância, posso dizer assim, essencial no trabalho da vice-presidência. Hoje nós temos um acervo geral que gira em torno de 6.000 processos. Então, são processos que estão sobrestados, são processos que estão aguardando publicação da questão das decisões que são tomadas e outros que estão aguardando a decisão de admissibilidade ou não e até mesmo do sobrestamento. E a questão do sobrestamento, ela tem também um trabalho de inteligência, que vai ser o tema debatido aqui, doutor Paulo Maia, doutora Érica e doutor Marco Bruno, para facilitar. Porque desses 6.000, me parece que 3.000 processos aqui no segundo grau estão sobrestados. E o trabalho desse dessobrestamento é o que a gente tenta otimizar na vice-presidência. Aqui a gente vai eu vou assinar uma primeira recomendação da vice-presidência com relação ao dessobrestamento dos processos que estão sobrestados por conta do tema 1199, se estou enganado, da questão da improbidade administrativa. Então, a gente já vai fazer esse primeiro trabalho.
E na vice-presidência, além dessa questão judicial, tem as questões administrativas. Nós temos a missão de presidir a Comissão de Segurança Institucional, é uma tarefa também destacada ao vice-presidente. O nosso Tribunal de Justiça, eu participei recentemente de um encontro nacional. Nós temos eu passei isso ao presidente, nós temos um quantitativo no nosso gabinete de segurança bastante significativo, destacado em relação a outros tribunais. São 192 policiais que nós temos aqui. Nós temos questão de carros blindados, é o tribunal que tem uma maior quantidade, e a gente precisa ter um trabalho na questão de inteligência, de otimizar a utilização desse material. Então, também é uma missão da vice-presidência. Tem o núcleo de cooperação judiciária, os juízes no primeiro grau que tenham dificuldade na realização e tem sido destacado, posso dar um exemplo, na questão de recambiamento, presos que estão em outras unidades da federação, e pede a intermediação da vice-presidência para tentar, junto ao Poder Executivo, agilizar esse recambiamento, e assim tem sido realizado. A outra missão, que é de suma importância, já iniciada pela desembargadora Maria Zeneide, é a questão do NUGEP e também do NAC, que agora é o NUGEP-NAC, né? E um exemplo disso, a desembargadora Zeneide iniciou, teve um trabalho brilhante, destacado. No dia de ontem, nós tivemos uma audiência do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Professores, e eu estou aqui até com um ofício para ser assinado, em que é feito a comunicação aos juízes de direito fazendário do Estado do Rio Grande do Norte a respeito do acordo. E com este acordo que foi feito, vai encerrar 3.800 processos de execução. Então, esse é um trabalho da inteligência, dos centros de inteligência, junto à vice-presidência, questão do NUGEP-NAC, né? Que a gente vai também, já é um trabalho, já falei com o Dr. Paulo Maia, na questão da participação dos desembargadores aqui no centro de inteligência que nós temos no Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, limitado essa participação ao primeiro grau, nós vamos trabalhar para aproximar e trazer também para o segundo grau. E com isso, como disse, foi resolvido aqui o problema referente ao piso nacional dos professores dos anos 2021, 2022 e 2023. É um exemplo do trabalho da inteligência, da importância da vice-presidência. E já tomei muito tempo de vocês, imagino que o interesse seja em razão aqui do que vamos ouvir Dr. Marco Bruno, Dr. Paulo Maia e doutora Érica. Eu disse a alguns colegas, já disse a Dr. Marco Bruno, a doutora Érica e a Dr. Paulo Maia, que fiquei impressionado o prestígio que tem o Estado do Rio Grande do Norte a partir do trabalho realizado por Vossas Excelências aqui na inteligência e nos trabalhos realizados aqui no Estado do Rio Grande do Norte, na Justiça Federal, o Dr. Marco Bruno, me parece que foi o pioneiro, e também o Estado do Rio Grande do Norte, um projeto piloto aqui do nosso Tribunal de Justiça, tendo à frente aí Dr. Paulo Maia, que hoje faz parte, integra o núcleo de inteligência do CNJ, ou seja, o núcleo nacional. E no evento que se realizou na cidade de Belo Horizonte, extremamente prestigiados, o Dr. Marco Bruno, uma palestra aplaudida lá por todos que estiveram presentes, e sempre na fala dos desembargadores, magistrados que abordam o tema, a referência a Dr. Paulo Maia. Então, eu vou devolver a palavra ao cerimonial para que a gente possa compartilhar, debater e ouvir aqui a palestra que será realizada por Dr. Marco Bruno, que eu não trouxe aqui
o currículo de Sua Excelência, mas todos conhecem, é juiz federal aqui no estado do Rio Grande do, na seção judiciária do Rio Grande do Norte, juiz auxiliar na presidência no TRF da 5ª Região, professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em resumo, é uma pessoa de referência nesta temática, e ele que vai falar a respeito da sua atuação sistêmica dos órgãos judiciais e o fortalecimento do sistema de precedentes obrigatórios. Doutora Érica Paiva, juíza estadual, doutor Paulo Maia, juiz auxiliar aqui na Corregedoria também, que são integrantes aqui do Centro de Inteligência aqui no nosso Tribunal de Justiça. Então, devolvo a palavra ao cerimonial e já passo para o doutor Marco Bruno. Agradeço a presença de todos e vou me somar à plateia aí. Um abraço. Você vai nos deixar. Bem, vou pedir licença para falar em pé. Bem, queria inicialmente cumprimentar o desembargador Glauber Rego, quem já desde logo agradeço pelo convite, cumprimento os desembargadores e desembargadora presentes, nosso querido professor Vigílio Macedo, meu colega lá na UFRN, querida Érica, Paulo Luciano, Bruno, doutora Marta, que está ali. É um prazer poder estar aqui. Vou pedir também licença para fazer aqui uma saudação afetiva aos servidores Georgia e Gustavo, meus cunhado e prima por afinidade. É um prazer também estar aqui com vocês. Eu vou pedir licença até para Cacoete e professor falar um pouco mais informalmente, né? Vocês me pediram para falar um pouco sobre análise sistêmica do sistema. Análise sistêmica, como é que ficou tão bonito o nome? Atuação sistêmica. Atuação sistêmica de quê? Dos órgãos judiciais. Perfeito. Então, esse é o tema. Peço desculpas pelo atraso, fiquei perdido no tribunal, né? A importância da análise sistêmica do prédio. Vejam, vocês certamente têm lidado com o tema 1011 de repercussão geral, não é? Acho que deve ter muito processo aqui. A história do Rio Grande do Norte, Glauber tem razão, o Rio Grande do Norte tem um enorme prestígio nessa área de inteligência judicial e também de gestão de precedentes, né? Vocês sabem aqui, o tribunal de vocês foi o precursor de algo que é muito forte hoje na Justiça, com a comissão no CNJ, um grupo de trabalho criado especificamente para tanto, que é o enfrentamento às demandas predatórias. Eu diria, talvez o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tenha criado um conceito jurídico que depois será legislado, né, resultante daquela nota técnica, né. Eu estava... Segunda-feira eu proferi uma palestra, também meio que está na moda, né, essa coisa de centro de inteligência, eu proferi uma palestra no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no ensejo também do Centro de Inteligência do Tribunal. E lá eu dizia que tem um advogado norte-americano do estado de Minnesota, de 70 anos atrás, chamado Lee Levinger. Esse cara foi quem inventou aquele código 911 que você liga quando está aperreado para alguma coisa. Ele foi do, acho que chama Centro Federal de Comunicação, como se fosse a Anatel dos Estados Unidos na época, e convenceu a AT&T, que era a empresa principal de telecomunicações nos Estados Unidos, a criar esse número de emergência. Mas ele, para a nossa área, ficou conhecido por uma outra coisa. Ele ficou conhecido porque foi a primeira vez que se falou em jurimetria na literatura jurídica no mundo inteiro, né? E ele dizia uma coisa que para mim me pareceu muito marcante. Ele publicou esse artigo, foi um artigo publicado na revista da Universidade de Minnesota, em 1949. Ele disse que num determinado momento do mundo jurídico, a jurisprudência seria substituída pela jurimetria. E aí a gente precisa fazer uma interpretação, porque quando a gente faz a tradução, o que ele chama de jurisprudence não é aquilo que a gente chama de jurisprudência, né? Porque jurisprudência para a gente é aquela reiteração de decisões, né, sobre o mesmo tema, que geram lá uma persuasão em termos de acompanhamento daquele mesmo posicionamento que foi tomado, né? Jurisprudência para eles é aquilo que a gente vai chamar de ciência do direito, né? E aí ele é muito forte, Paulo, naquilo que ele diz. Ele diz que a ciência do direito, que é essa ciência do período moderno baseada na razão, que é aquilo que a gente usa, tem um fundo quase filosófico. Ele diz que seria chegado um momento em que essa ciência jurídica baseada na especulação
E na superstição, seria substituída por uma ciência jurídica mais atrelada aos métodos das ciências que realmente floresceram. Ele basicamente fez uma comparação do direito com a alquimia em relação à química. Então, para ele, a ciência do direito que a gente pratica seria uma ciência do direito mais relacionada à alquimia, e a jurimetria seria a química. E a gente seria a química, seria a astrofísica, seria, enfim. Ele basicamente fazia o comentário também... A ciência do direito que nós praticamos é a astrologia, quando a jurimetria seria a astronomia. E aí, no caso que vocês fizeram naquela nota, diz respeito a isso. Por quê? Vocês ali, o que aconteceu naquela nota? Me parece que durante 10 anos vocês ficaram documentando demandas predatórias aqui nos juizados do Rio Grande do Norte. E ali, nesse sentido, vocês fizeram um levantamento de dados, acho que podemos dizer, né? Fizeram um levantamento de dados, começaram a fazer gestão de dados, e a partir da identificação de padrões, né? Percebam que são passo a passo para a elaboração, inclusive, de um algoritmo, né? Você tem, primeiro, a identificação de padrões, para depois você chegar a uma abstração. E quando foi feita a abstração, surgiu um conceito, demandas predatórias, né? Demandas predatórias. Isso a partir de uma análise contextualizada daquilo que estava acontecendo nos juizados do Rio Grande do Norte. Basicamente, 30% dos processos, né, 30% dos processos dizia respeito a um grupo de apenas 15 advogados, não era assim? E todos, aí as demandas tinham lá suas características que vocês descrevem lá. E me parece que Tiziana me disse certa vez que eu fiquei super feliz, a convidei para participar de uma turma lá na UFRN para falar sobre a carreira da magistratura, e ela me disse que tinha sido, aquela nota técnica tinha sido o momento mais gratificante da carreira dela. Fiquei super feliz, porque ela disse que depois, aí vocês apresentaram lá em Belo Horizonte, houve uma queda drástica, né, de litigiosidade aqui no juizado do Rio Grande do Norte por conta de uma ação que foge por completo ao padrão de atuação que nós temos classicamente no judiciário. Porque aí como é que a gente atua, né? A gente atua num sistema responsivo de característica industrial. Né? E aí, isso acontece porque nós não trabalhamos, minha gente, sistemicamente, onde eu quero chegar aqui com a discussão que me foi posta aqui. Nós não trabalhamos sistemicamente. Né? O que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico é a ideia de você desenvolver uma percepção cognitiva em relação a determinado objeto, levando-se em consideração o todo. Ele se contrapõe àquilo que a gente vai chamar de pensamento mecanicista reducionista. Né? Por que surgiu o pensamento? Veja, o pensamento mecanicista reducionista é uma coisa boa. Né? Como é que ele surgiu? Ele surgiu lá, coisa para 500 anos. Aí você vai ter alguns filósofos que foram expoentes, como Descartes, por exemplo. Mas, basicamente, o objetivo também era de aprimorar o conhecimento humano. E aí, o que é que você fazia? A partir de determinadas premissas filosóficas, como, por exemplo, as relações entre causa e efeito, que aí você remete a Aristóteles, você isolava um objeto, né? Você isolava um objeto, e isolando o objeto, você tentava compreendê-lo. Então, é isso que a gente faz, por exemplo, na ciência, quando a gente divide o conhecimento em ramos. O direito seria um ramo, seria você isolando o objeto. O direito tributário já seria um sub-ramo. E assim sucessivamente. O danado é que o mundo se tornou um pouco mais complexo. Né? Se tornou um pouco mais complexo. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em litigiosidade, eu particularmente, tenho trabalhado com um conceito que eu chamo de litigiosidade exponencial. Né? Litigiosidade exponencial. Tem um autor norte-americano chamado Peter Diamandis, que trata do tema da exponencialidade aplicada às organizações. Né? E ele diz que isso, grosseiramente falando, minha gente, a gente não vai ter tempo de se aprofundar, mas isso é aprofundado em função da digitalização da vida. Né? Porque a gente perde aqueles referenciais espaciais imaginários que eram claros, e até, eu diria, na nossa infância ainda eram mais claros, né? E isso traz consequências quanto à irradiação de determinados fenômenos. O Edilson Vitorelli, por exemplo, vai trabalhar um conceito que ele vai chamar de conflitos irradiados. Porque, basicamente, o que acontece? O que acontece aqui não se exaure aqui no Rio Grande do Norte. Por exemplo, foi ótimo, Tiziana, ter dito que houve uma redução substancial no número de processos ou de distribuição de processos aqui nos juizados do Rio Grande do Norte. Excelente, mas se detectou uma outra coisa.
Segundo me disseram, esses advogados migraram todos para a Bahia. Ou seja, as demandas predatórias foram evitadas aqui em Natal, mas como não houve ação na Bahia, você não conseguiu estancar efetivamente o fenômeno, né? E sem estancar efetivamente o fenômeno, você vai ficar sempre refém desse sistema industrial a que eu me referi, não aqui no Rio Grande do Norte. Mas se a gente não compreender a importância do pensamento sistêmico, a Bahia vai tomar providência em relação a uma determinada demanda predatória, um determinado fenômeno, mas ele pode chegar aqui no Rio Grande do Norte de novo com outra feição, e aí ele vai precisar ser novamente atacado. A ideia do pensamento sistêmico é isso. E aí, no dia a dia, mesmo na questão da gestão de precedentes, isso se aplica muito fortemente. Eu terminei mudando aqui a ordem do que eu ia falar, porque vocês devem lembrar que eu falei no tema 1011 de repercussão geral, né? Eu ia começar por isso, resolvi mudar e vou voltar a ele agora. O que diz o tema 1011 estabelece a competência da Justiça Federal em relação a determinadas demandas relativas a vícios construtivos em função da legitimidade da Caixa. Eu posso tomar um gole dessa água? Posso? É minha? Ah, obrigado. Relativos a vícios construtivos. Basicamente, né, quando a apólice é pública, a legitimidade da Caixa, porque o FCVS arca com o valor da indenização do seguro. Quando a apólice é privada, a competência da Justiça Estadual. Não é isso que diz o tema 1011? Nós temos história no Rio Grande do Norte quanto ao tema 1011, que é muito antiga. Essa história vai remeter, Paulo, à primeira nota do Centro de Inteligência da Justiça Federal daqui do Estado. Porque a gente estava percebendo, existem 3 estados da federação com quantitativo mais expressivo de processos nessa área. É o Paraná, o estado de Pernambuco e o Rio Grande do Norte, o nosso estado. Por algum motivo, esses são os estados em que há maior fluxo de demandas relativas a vícios construtivos. E aí, na época, a gente percebeu que não havia clareza. A gente não tinha um sistema de precedente tão forte, é verdade, mas não havia clareza quanto ao que seria o limite de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual no caso. E tinha um precedente do STJ que a gente tinha uma certa dificuldade de compreender. E era, na época, o que a gente chama hoje de precedente qualificado, lembrando que essa nota é anterior ao Código de Processo Civil. E aí, minha gente, a gente resolveu afetar esse tema porque a gente estava recebendo, no nosso caso, na Justiça Federal, dezenas de ações por dia em litisconsórcio, às vezes com mais de 50 pessoas. Os processos, eventualmente, eram distribuídos lá, ou vinham já de declinação de competência da Justiça Estadual. Eu não preciso dizer que isso dá um trabalho danado, porque você tem dualidade de sistemas. Então, alguns vinham físicos, por exemplo. Hoje não tem mais processo físico aqui, mas na época ainda vinham processos físicos. A gente digitalizava tudo, cadastrava as 50, 70 partes, para, ao final, em relação a 60% delas devolver para a Justiça Estadual, porque a competência não era nossa, mas um pedaço era nosso. A gente resolveu estruturar qual seria o nosso procedimento burocrático, efetivamente, qual seria a rotina para dar o devido encaminhamento a esses processos, notadamente os que chegavam da Justiça Estadual. Um detalhe, minha gente. A gente percebeu no início da conversa que dentro da Justiça Federal a interpretação estava sendo diferente. E olhe que em relação a esses processos nós só temos 3 varas. É o Magnus Delgado, o Ivan Lira e o Janilson Siqueira com a substituta Gisele Leite. Eram 4 juízes apenas e não havia uniformidade de tratamento lá. Eu não preciso dizer entre vocês, porque quantas são as 20 varas aqui no Fórum Miguel Seabra Fagundes, então imaginemos qual era o nível, né, de falta de uniformidade jurisprudencial na Justiça Estadual. E aí, né, eu sei que a gente resolveu, a gente não sabia na época, isso foi no início do Centro de Inteligência, a gente não sabia como proceder. A nossa colega Gisele ficou como relatora desse negócio e fez um estudo aprofundado do precedente do STJ, hoje precedente vinculante. Quando ela fez a análise e percebeu efetivamente quais seriam os nossos contratos, quais seriam os contratos de competência da Justiça Estadual e redigiu uma nota técnica. Foi a primeira nota técnica, hoje é um tema para quem é de Centro de Inteligência sabe que, mas enfim, foi ela que cunhou essa expressão, nota técnica, fez a primeira nota técnica e ela disse que tinha uma preocupação, eu chamo de princípio Garrincha, faltava combinar com os russos. Os russos são vocês. Falta combinar com os russos. E isso nos trouxe uma espécie de conflito, né? Uma certa insegurança, porque a gente não sabia como é que a gente seria recebido se chegasse aqui na Justiça Estadual com uma nota técnica, né?
Eu sei que, finalmente, ela estabeleceu um fluxo interno lá para a gente, né? Mas ela dizia, essa parte aqui seria bom dialogar com o TJ. Um detalhe, existia um IRDR aqui no TJ sobre a matéria e existia um IRDR no TRF sobre a matéria. Agora eu fico imaginando justamente os dois posicionamentos conflitantes, dois IRDRs, cada um num tribunal distinto. E aí, a gente, quando foi aprovar a nota técnica na reunião, né, ela disse que por ela viria aqui, eu disse, eu vou. Aí a gente tem um servidor lá chamado Matusalém Jobson, que é processualista, tinha acabado de entrar em vigor o Código de Processo Civil, desse povo que adora, sabe, o processo civil mais clássico. E aí, ele disse, eu acho que vai pegar muito mal a gente ir ao TJ, a gente não vai ser bem recebido. Eu disse, não é possível. Eu ia ser mal recebido aqui, minha gente. Eu ia ser mal recebido. Não é possível. Não, isso não é possível que a gente vá ser mal recebido. Todo mundo aqui se conhece. É uma vantagem. Eu acho que esse negócio deu certo, né? Esse negócio deu certo aqui no Rio Grande do Norte, o prestígio a que se refere ao desembargador Glaucio, foi toda uma parceria histórica, né? Eu sei que a gente foi lá, o desembargador Cláudio Santos era aqui o presidente. Ele terminou passando mal pela manhã, enfim, ele nos receberia. E aí a gente foi recebido por Seráfico. E aí conversamos com o Seráfico, e o relator, as coisas de dentro de casa, isso facilita, né? O relator do IRDR aqui era Vivaldo, e Vivaldo tinha sido meu presidente no TRE. Então, estamos em casa. Quem estava substituindo Vivaldo era Ricardo Procópio, que tinha sido meu colega de bancada no TRE. Para resumir a história, eu levei a nota técnica, a gente explicou, olha, com todo cuidado, nós não estamos querendo interferir aqui no funcionamento de vocês. A gente não está querendo interferir na jurisdição. A gente veio entregar uma nota técnica de cortesia para expressar o nosso posicionamento institucional a respeito do tema e estamos abertos ao diálogo. Caso vocês tenham um pensamento diferente, a gente tem condições de dialogar, porque o que a gente está querendo é evitar conflito de competência. Eu não sei se vocês sabem, minha gente, mas aquele acidente de Mariana, se lembra daquele acidente, aquela tragédia não está resolvida. Vocês sabiam que aquele processo tem o maior valor da causa de toda a história do mundo, 180 bilhões de dólares. 180 bilhões de dólares. Aquele processo tem o maior valor da causa de todo o mundo e ele ficou preso no STJ durante 1 ano e meio com conflito de competência. Quando a gente estava conversando lá no nosso centrinho, lá na Justiça Federal, e Matusalém disse, mas a lei tem um instrumento para isso. Aí eu disse, qual é o instrumento? Ele disse, conflito de competência. Eu disse, agora os nossos problemas acabaram. Eu tenho certeza que vai dar super certo a gente mandar essas 8.000 ações para conflito de competência no STJ para ficar lá 8 parado quando a gente pode. Não é possível que a gente não possa conversar com o nosso tribunal parceiro. E assim fizemos. E eu achei fantástico, porque Vivaldo depois, quando voltou, me ligou e disse, tudo o que eu estava querendo era saber o funcionamento de vocês. E a gente não tinha instrumentos para isso, né? E aí foi o primeiro case de sucesso. Esse primeiro case, minha gente, veja que estamos falando de gestão de precedentes. Ele vai introduzir 2 conceitos que eu acho que são fundamentais para o que vocês vão discutir aqui, né? Eu até escrevi um textinho, se quiserem, não ficou muito bom, mas eu escrevi um textinho no final do ano passado em relação à matéria tributária. É o conceito de precedente judicial cooperativo. É a gente usar o artigo 6º da Constituição, do Código de Processo Civil, para o sistema de precedentes. Então, todo mundo aqui é parceiro para que o Tribunal de Justiça funcione. Todo mundo aqui é parceiro para que o Tribunal de Justiça funcione. E o segundo é o conceito de diplomacia judicial, que é também um desdobramento disso, né? É o sistema judicial aberto ao permanente diálogo. Né? Ao permanente diálogo. Por que isso é importante? Eu já devo estar no fim, né, do meu tempinho. Não tô? Eu vou ser bem rápido, porque eu acho que eram 20 minutos, eu falo demais. Por que isso é importante? Né? Isso eu também tive o ensejo de dizer lá em Recife na segunda-feira. Por quê? E aí, por que a gente fala em gestão de precedentes? Veja que isso não está na lei. Por que a gente precisa fazer gestão de precedentes? A gente precisa fazer gestão de precedentes porque precedente para nós, eu sei que há dificuldade, por exemplo, que vocês enfrentam aqui, como se enfrenta em cada tribunal, e por isso que vocês precisam falar em fortalecimento de um sistema de precedentes, é que precedente, para a gente, é uma coisa que é uma espécie de elemento estranho na nossa tradição jurídica. O que é que eu estou querendo dizer? Quando você chega, por exemplo, no sistema jurídico inglês ou no sistema jurídico norte-americano,
é intuitiva a aplicação do precedente, porque o precedente é efetivamente o grande móvel do surgimento da própria ideia de normatividade. Né? A gente não vai ter tempo para se ater aos aspectos históricos, mas o fato é que, aqui no Brasil, quando você pega um processo para resolver, a primeira coisa que você vai fazer é analisar a lei. Não é isso? A lei. Por quê? Porque nós temos um sistema que tem a lei como primado. Isso aconteceu por quê? No sistema europeu continental, num determinado momento, no final da Idade Média, a gente sabe, surgiu um negócio chamado Renascimento, né? E o Renascimento pressupunha o retorno aos clássicos, né? Às ideias concebidas em Grécia e Roma. Então, pressupunha um retorno ao direito romano. E esse direito que fora formado em Roma era um direito que estava escrito e guardadinho. Então, quando você quis retomar a produção jurídica romana, a ideia foi que você fizesse uma espécie de apostila, de resumo. E esse apostila a gente chamou de código. É por isso que a gente está ali, a gente resolve o problema no código. Isso não aconteceu na Inglaterra. Isso não aconteceu nos Estados Unidos muito tempo depois. O que é que eles fizeram? Eles permaneceram um sistema que era originário em Roma, que era o sistema de resposta a um problema. Então, o que é que você tinha? Né? Tem uma expressão do René Davy sobre o direito inglês. Ele diz, remedies precedes rights. Ou seja, o René Davy diz que o direito começa pelo remédio processual e depois vem a regra de direito material. É diferente do que acontece conosco. Então, para eles, não vai haver lei. Enquanto para a gente ter lei é a regra, para eles ter lei é a exceção. A gente precisa de um sistema, a gente precisa de um modelo de gestão de precedentes. Eles precisam de um modelo de gestão de leis, porque eles não sabem aplicar a lei. Então, para a gente é importante porque a gente intuitivamente não sabe, né, qual é o fluxo disso. Mas a gente percebeu que esse é um sistema importante para o funcionamento do nosso direito. Sistema importante para o funcionamento do nosso direito. Então, exemplo de um modelo, né, exemplo de um modelo de gestão de precedentes empreendido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Este evento. Então, me parece que foi, né, Glauber disse que foi a Mossoró, vai para onde agora, né? Vai para um outro lugar, vai para Caicó depois, está circulando pelo Estado difundindo o modelo. Isso que vocês estão fazendo aqui é justamente o que eu chamo de diplomacia judicial. Né? É você interagindo, né, e levando a informação. O TRF da 5ª Região construiu uma sistemática que depois foi objeto de uma nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, como recomendado a todos os TRFs e sugerindo também ao STJ. O que é que a gente faz para controle disso? Claro que não é vinculante. No julgamento de cada tema de repercussão geral em recurso repetitivo, sai uma nota técnica de governança do dessobrestamento. O que é que a gente faz? A gente analisa o julgamento, extrai, se possível, a ratio decidendi, explica os desdobramentos, diz para a assessoria, no caso da presidência ou da vice-presidência, conforme o caso. Agora voltou a ser a vice-presidência, mas era a presidência que estava fazendo a admissibilidade. Eu, Marco Bruno, tinha recebido a delegação. Na gestão do presidente Adilson, quem recebia a delegação para fazer a admissibilidade era eu, não era nem o vice-presidente, era eu que estava fazendo. E foi uma necessidade que a gente sentiu. Então, a gente analisa, a gente já coloca os modelos de despacho para uso da admissibilidade e faz análise de todos os aspectos quanto à aplicação do precedente. Então, por exemplo, como existe sempre uma dúvida quanto ao momento de retirada do dessobrestamento, sai uma nota técnica, porque o gabinete do desembargador Amaury vai saber qual é o momento em que a vice-presidência vai retirar o dessobrestamento e por quê. Se é antes de embarque de declaração, se é depois de embarque de declaração, se porventura vai fazer no momento da publicação do acordo ou no momento do julgamento e por que vai fazer. A ideia é que sai essa nota técnica circula pelos gabinetes do tribunal e naturalmente, também para a primeira instância, caso haja processos sobrestados também em primeira instância. Inclusive, eventualmente, quando você tem uma necessidade de por exemplo, quando foi jogado para a gente, tem um tema meio tragédia, agora tem uma nova tragédia, né? Que esse último tema da revisão da vida toda, não sei se vocês sabem, a gente vai receber 50 milhões de processos por conta de um julgamento de um tema de repercussão geral pelo Supremo.
50 milhões de processos. Mas a gente teve um outro, que era o tema 69, que é chamado pelos tributaristas da causa tributária do século. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí são trilhões de reais envolvidos nesse tema. E aí esse tema ficou com embargos de declaração durante um certo período, depois houve uma modulação de efeitos, porque um outro aspecto importante é dizer como você aplica a modulação de efeito na nota técnica. E aí quando o tema estava, assim, quando do julgamento dos embargos de declaração e antes da publicação do acordo, a Procuradoria da Fazenda Nacional nos procurou e disse: nós queremos promover uma ação, uma estratégia de desjudicialização desses processos. Portanto, a gente ia pedir que não fosse retirado o sobrestamento nesse momento. E como é que a gente ia fazer? Porque tinha muito processo sobrestado também nas varas. Saiu a nota técnica dizendo: fica recomendado que mantenha o sobrestamento por hora, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional está iniciando uma estratégia de desjudicialização em relação a esse tema, por isso. Depois eles não conseguiram apresentar a estratégia, saiu uma nova nota técnica. Como a estratégia não veio, recomenda-se que o sobrestamento seja feito agora. Por que isso é importante também? Não apenas isso gera um alinhamento interno, e aí realmente eu vou concluir por aqui, porque deixar a palavra para vocês e... Oi? Diga. Esse trabalho aí, desse gerenciamento, não seria um trabalho do NUGEP? Essa indicação aí de como proceder, de quando dessobrestar? É porque é o seguinte, a gente faz via rede de inteligência, a gente não chama centro de inteligência, a gente chama rede de inteligência, mas a diretora do NUGEP integra a nossa rede de inteligência. E quem faz é ela realmente. Né? É ela, mas sob a orientação naturalmente, no caso do presidente e agora da vice-presidente. Mas sim. Mas a gente publica como sendo nota técnica da rede de inteligência, tanto que nesse caso, quando a gente fez as primeiras notas, a gente submetia à votação. Depois a gente começou a fazer e não submetia à votação, porque como tinha uma coisa meio que de jurisdição, é a nota técnica mais informativa, né? A gente entendeu que o proporcionamento do presidente, ou no caso da vice-presidente, hoje exauriria. Então, realmente, não... Oi. Só para ampliar o conhecimento, o fato é que, quando os centros de inteligência surgiram, havia uma espécie de conflito de atribuição com alguns órgãos que já existiam nos tribunais. O NUGEP era um deles, como também tinha os NIMOPEDs, que eram os núcleos de monitoramento de demanda repetitiva. Se você for olhar, a atribuição número 1 do Centro de Inteligência. A outra atribuição, e por isso que a gente até está aqui discutindo e fazendo parte dessa mesa, é a gestão de precedentes. Óbvio que o NUGEP é o órgão máximo disso, inclusive tendo o vice-presidente à frente. E a gente quer trazer para dentro do Centro de Inteligência essa participação do segundo grau, e essa é a ideia do desembargador Glauber, para que justamente o NUGEP faça parte do Centro de Inteligência e assim haja uma cooperação e não conflito. Isso, porque o grande problema da ideia do NUGEP, ele não participando dessa coisa, é que ele faz o trabalho burocrático dele, mas isso dificulta, George, a penetração disso justamente nas entranhas da instituição. Né? No nosso caso, por exemplo, veja que, eu não sei, me perdoem se eu estiver dizendo uma idiotice, mas, por exemplo, a gente tem uma preocupação. Quando você pegar esse caso da revisão da vida toda, a gente vai ter... Se a gente vai ter 50 milhões de processos, você coloca que a gente vai receber algo em torno de 5 milhões de processos na quinta região, certo? Isso corresponderia... Meu Deus, é muito processo, porque isso corresponderia a 500 mil aqui no Rio Grande do Norte. Porque eu estou fazendo os percentuais. Meu Deus, é muito. Eu não tinha parado, ainda bem que eu não vou receber nenhum. Então, você repare, sendo que desses, a gente vai ter, dos 5 milhões, a gente vai ter, no máximo... 1 milhão no tribunal. A gente vai ter 4 milhões nas turmas recursais. Aí a gente começou também a fazer a diplomacia judicial com as turmas recursais, apresentando a nota técnica de governança do dessobrestamento. Eu não sei se isso acontece, mas, por exemplo, juizado da Fazenda. Vai ter, eventualmente, causa no juizado da Fazenda com causa aqui no tribunal. A admissibilidade de um eventual recurso extraordinário está sendo feito lá no juizado, não é isso? Pela presidência do juizado. Então, você consegue promover um alinhamento que o NUGEP não vai conseguir atingir. E o que é que a gente quer? Olha, o presidente está sinalizando, claro que o presidente da turma recursal, que vai ser responsável pela admissibilidade,
não vai estar vinculado ao presidente. Mas a gente detectou, por exemplo, a gente tem 3 turmas recursais em Pernambuco. Cada uma tem um critério diferente para retirada de sobrestamento. E quando a gente pega as 10, são 10 turmas recursais que a gente tem na 5ª região, cada uma faz uma coisa diferente, porque nunca teve uma reunião. Né? Então, a articulação em torno disso é que vai promover aquilo que a gente quer, que é segurança, né? Segurança jurídica. A gente precisa de um certo pragmatismo aqui na atuação jurisdicional. Né? Como se a gente quisesse fazer... tem muito espaço, pronto, para terminar com aquilo que eu disse lá em Belo Horizonte. Eu, quando entrei na justiça, achava que ia ser um artista. Eu achava que eu ia produzir arte. Eu não imaginei que eu era uma peça de uma engrenagem absolutamente errática de uma fábrica, que é o que todos nós nos tornamos. E aí a gente não percebe que existe muito espaço para a gente fazer poesia, para a gente fazer pintura em processo judicial, se a gente realmente decidir ser pragmático em relação àquilo que já está posto. Né? Então, segurança jurídica nos permite a retomada da poesia. Eu tenho o privilégio, como tive, fazia tempo que eu não me sentava, minha gente, desde 2015 que eu não me sentava para fazer uma decisão. Desde 2015 que eu não me sentava para fazer uma decisão. Eu administrando um serviço. Aí, agora no tribunal, chegou um agravo envolvendo pianos, violinos e partituras. Uma disputa entre um conservatório de música e a Universidade Federal do Ceará. Eu me deleitei numa sexta-tarde redigindo isso. Eu acho que na verdade, eu entrei na justiça para isso, e não para ficar dando murro em ponta de faca. Né? Eu vou terminar, então, com a frase de Israel. Ele dizia que um precedente estabelece um princípio. Então, fica a mensagem aí para vocês. Eu agradeço demais pelo carinho do meu querido amigo. Fico aqui à disposição. Muito obrigado. Ouviremos agora a juíza membro do Centro de Inteligência do TJRN, Érica Paiva. Um bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento o palestrante, doutor Marco Bruno, cumprimento todos os desembargadores aqui presentes, os servidores e colegas magistrados. Parabenizo a vice-presidência do tribunal pela iniciativa, especialmente pelo título do evento, que eu acho que é intimamente ligado à atuação sistêmica, intimamente ligado ao papel do Centro de Inteligência, Diálogo. Desde ontem, quando eu parei para pensar no que seria discutido aqui, e revendo o tema do evento, a atuação sistêmica, e aí na fala de Marco Bruno também, revendo essa ideia, comecei a me perguntar como, em algum momento, nós não nos percebemos como sistema. Se eu fizer um retrospecto da minha vida de magistrada, quando a gente entrou na magistratura, nós não conhecíamos absolutamente o que era, quantos processos, quantos entravam, o que estava sendo discutido dentro do Poder Judiciário. Havia uma vida estanque dos juízes com relação à secretaria, não havia gestão de secretaria, os juízes não costumavam sequer entrar nas suas secretarias. Isso, com o advento do CNJ, do Justiça em Número, isso foi descortinando, sinalizando para o juiz a necessidade de conversar com os servidores, de conversar com a secretaria, de gerenciar os processos em secretaria. Em um outro momento, nós começamos a ter a corregedoria não mais como órgão disciplinar, mas como órgão orientador, que também foi um grande avanço. Chegamos a ideia de precedente como precedente engolido. Eu posso dizer assim, os juízes tinham uma resistência muito grande ao precedente, porque aquilo era o que engessaria as decisões judiciais e limitaria a autonomia e independência do juiz. Era assim que os precedentes foram recebidos em um determinado momento. Depois, nós nos percebemos também isolados e sozinhos quanto aos nossos entendimentos pela falta de uniformização com os próprios
colegas, não é? Fala que são 20 varas cíveis não especializadas e ninguém sabia o que o outro estava decidindo, cada um decidindo de uma maneira e também cada um agindo e processando, tendo um padrão de gerenciamento de processos diferentes. Não vou nem dizer com relação a juízes das cíveis não especializadas com os juizados. Marco falou aqui da nota técnica número 1. Quando nós fomos ao Congresso de Belo Horizonte, o desembargador Glauber tem muita razão em dizer que há um prestígio muito grande da nota técnica número 1 lá, e eu com aquela angústia no meu coração, lembrando que a gente não aplica a nota técnica número 1 aqui. Nós não aplicamos. Aquele dado que Tiziana trouxe da queda do número dos processos juizados, nós também temos um dado da migração desses processos para as varas cíveis não especializadas. Por quê? Porque as varas cíveis não especializadas continuaram trabalhando a demanda predatória como antigamente. Trabalhando, como você falou aqui, a resolução do problema ainda de forma linear, ainda julgando o processo como se ele fosse sozinho no mundo. Eu percebi, quando eu estava no juizado da Fazenda, você começa a trabalhar com a ideia de demanda repetitiva, e eu acho que o juizado da Fazenda é emblemático com relação a isso, que eu participei da instalação do primeiro juizado da Fazenda, e quando o juizado abriu, uma infinidade de processos. Eu disse, poxa, isso aqui é demanda represada ou é a atomização de demandas que eram coletivas? A gente começa a perceber que há um outro formato de processamento das lides e que nós não acompanhamos esse formato. A nota técnica número 1, ela não vem sendo sequer conhecida por nós. Por nós aqui do Estado, nós não aplicamos a nota técnica. Eu vou dizer um dos itens, e eu venho debatendo muito isso, estou ficando até chata dentro do Centro de Inteligência com isso, da nota técnica número 1, que fala sobre a reunião de processos em demanda repetitiva. A gente continua batendo nessa tecla. A gente continua julgando separadamente processos que têm um enorme risco de decisão conflitante. Um enorme risco de que uma demanda, sinalizando, fazer só um recorte aqui, sinalizando para os advogados que trabalham com lides predatórias, de que eles podem continuar trabalhando desta forma. Porque, assim, a partir do momento que você imagina uma atuação sistêmica, você imagina que esse corpo, ele sinaliza para fora do judiciário como o judiciário se porta. E a partir do momento que ele sinaliza isso com sistema de precedentes coerente e forte, uma atuação sistêmica de todos os juízes, eu não estou falando aqui de abdicar da sua autonomia e independência funcional, mas para se entender como parte de um sistema que precisa funcionar, como parte de um sistema que precisa ser eficiente. A eficiência, ela é princípio constitucional como todos os outros que a gente trabalha. Ela é princípio constitucional como o juiz natural. Então, rever alguns conceitos, algumas formas de trabalho para que esse sistema ele possa funcionar de forma coerente, segura e sinalizando que não adianta vir com demanda predatória para cá, não. Nós já entendemos o que é esse tipo de lide. Nós já sabemos como vamos julgá-la. Nós já temos um olhar destacado para ela, diferentemente das outras lides. Da mesma forma, e aí não estou mais agora falando sobre demanda predatória, a própria demanda repetitiva, que é natural que ela aconteça, um determinado evento, um determinado acontecimento, gera uma infinidade de demandas que são que elas seriam naturalmente coletivas, mas que estão atomizadas, que elas estão aí distribuídas pelas varas de forma singular.
como nós vamos gerenciar essas demandas para que a gente tenha segurança nesse julgamento e eficiência nesse trabalho, compartilhando provas, reunindo processos, sinalizando para o segundo grau que existe ali de repetitiva, propondo o IRDR. Quando a gente ultrapassou desse início de não se reconhecer como sistema para hoje, que nós estamos aqui reconhecendo que nós ou atuamos de forma sistemática ou dialogamos, inclusive, com o tribunal. Eu tenho um colega que ele disse que fazia lobby no tribunal. Você falou de diplomacia, ele disse que vinha para cá. Ele dizia assim, eu estou julgando de um jeito, fulaninho está julgando de outro, e aí o processo vai e volta, o tribunal anula o de uns, reforma o de outros, eu preciso saber o que é que o tribunal quer. Então, foi de gabinete em gabinete para conversar com os assessores. Eu estou fazendo lobby dentro do tribunal, eu quero só que ele resolva. Se ele resolver, eu vou aplicar, mas eu quero que ele resolva. Da mesma forma, a gente percebe que já há uma interlocução maior do tribunal com os juízes em iniciativas como essa. Eu nunca conversei com assistentes desembargadores. Nunca. Nunca, é a primeira vez. É a primeira vez que eu venho aqui, como juíza de primeiro grau, trazer a minha percepção, a necessidade desse diálogo, a necessidade dessa conversa, como entender que eu posso, por exemplo, não atuar de forma cooperativa com o entre os juízes. A cooperação judicial no Código de Processo Civil, estou comentando com o Paulo ontem, ela é obrigatória. Existe o dispositivo no CPC, existe o dispositivo da Resolução 350 do CNJ, e a gente só trabalha cooperação judicial pensando recambiamento de preso. Não, cooperação judicial é tudo aquilo que todos os atores do processo precisam fazer para a adjudicação do direito. Todo mundo cooperando, todo mundo sendo aliado para que esse processo chegue até o final. Todo mundo, partes, advogados, tribunal, juízes, servidores, todos. E aí, no primeiro grau, durante a tramitação do processo, é o juiz que vai ditando o ritmo. Mas o advogado não vai cooperar um com o outro. Tá, mas ele tem que cooperar com o processo. Ele tem que cooperar com que o processo atinja a sua finalidade. E quem dita o ritmo disso é o juiz. Ele vai dando o passo, ele vai tocando a música para que o processo chegue ao final de forma eficiente, com menor custo e com maior credibilidade do próprio sistema. E aí surge o centro de inteligência. Quando a gente começa a se enxergar como um corpo, que isso é bem recente, eu comentando com o Cibele um dia desse, Cibele Benevides, a gente está falando de pioneiras, né? A gente ainda está falando da primeira mulher que chegou ao Tribunal X, a gente ainda está falando de necessidade de atuação sistêmica. Isso parece que nós estamos um passo atrás de uma coisa que é muito óbvia. Né? Então, a partir do momento que a gente se entende como um corpo, como um sistema, a gente precisa de alguém que saia desse corpo, que saia da engrenagem, como ela funciona na sua rotina, e olhe por cima. Palavra do momento, autoconhecimento, né? A partir do momento que eu me entendo como corpo, eu preciso me conhecer. E aí surge o centro de inteligência. O centro de inteligência, ele fica lá em cima, olhando como está o funcionamento deste corpo, localizando, mapeando, monitorando as doenças e propondo os medicamentos. Ele vai funcionar como uma liga. É uma liga. E por isso aí, Georgia, quando você fala essa nota, né, essa orientação, ela seria do NUGEP, eu penso que para dar liga tem que ser do centro. Porque é exatamente o centro que vai fazer essa amarração
entre todos os órgãos, entre todos os agentes e vai facilitando a padronização de procedimentos. A gente discute muito no centro as divergências de decisão entre as turmas executivas e os tribunais. Como é que a gente faz para resolver isso? Dialogando, fazendo diplomacia, fazendo cooperação. Marco falou, eu acho que eu já terminei meu tempo, não era 10 minutos, mas eu vou só finalizar aqui, falo muito rápido para ver se eu consigo falar tudo que desejo, é uma oportunidade única. Marco falou aqui do conflito de competência. E eu pensando ontem sobre cooperação judiciária, eu acho que se a gente conseguisse imaginar o quão forte é a necessidade de cooperação, eu acho que o conflito de competência ele poderia ser extinto. Eu defendo isso. Ele poderia ser extinto. Como é que eu posso imaginar que... Para mim, conflito de competência é um estudo do mal. E isso é uma coisa que me angustia profundamente. Essa inteligência é uma bomba. É você ficar incentivando briga entre juízes. Exatamente. Se eu sinalizo, por exemplo, que essa demanda é repetitiva e que ela deve ser julgada de forma conjunta, eu devo reunir os processos, como assim disciplina o 55 para terceiro, como assim diz o 69 na cooperação. Se eu sinalizo isso, por que não? Por que não? Por que não reunir esses processos? Por que levar essa discussão para o tribunal se eu estou querendo cooperar para que esses processos sejam julgados de forma eficiente, de forma segura? É isso que se faz na cooperação. É alinhar as arestas para que a gente tenha um processo eficiente. Então, qual o sentido do conflito de competência? O conflito de competência, claro, existem algumas as questões mais fortes, até de competência absoluta, mas a grande parte das discussões de conflito de competência, elas partem de uma ideia equivocada da cooperação, ou de uma ausência de cooperação efetivamente. Então, uma coisa engraçada, que já é, inclusive, pacífico no STJ, que eu imagino que deve ser revisto, é a não conexão de uma ação de busca e apreensão com a revisão do contrato. Se uma está dizendo que tem mora e a outra está discutindo se há ou não a mora, como é que eu posso julgar separadamente esses processos? Aí, não, mas eu posso suspender um para que o outro seja julgado. Faz sentido? Por que eu vou deixar um processo sobrestado se eu posso fazer os dois caminharem conjuntamente, compartilhando provas, facilitando a interlocução de todos os parceiros, saneando junto, amarrando, tentando a conciliação, fazendo tudo de um apanhado só para chegar a um final, ao invés de sobrestar o processo? Por que não reunir? Eu acho que a nossa visão, e eu vou dar crédito ao Código de 2015, que ele tem uma série de instrumentos que estão sendo lidos com a visão antiga e que eles merecem uma nova revisão de conceitos, inclusive a questão do interesse de agir. Então, tem uma série de instrumentos, lá no Congresso falou, será que realmente tudo tem que vir para o judiciário? Será que realmente tudo, nós temos que receber absolutamente tudo? Será que eu não precisaria sinalizar que você, pelo menos, entendesse que a outra parte não quer atender o seu direito? Se em algum momento você possibilitou que a parte atendesse o seu direito antes de adentrar com o processo, então, eu acho que há uma série de institutos que nós precisamos rever e só vamos conseguir ter uma nova mentalidade com essa interlocução, com essa conversa, com esse debate e tirando esse pudor, sabe, Marco? Porque quando você diz assim, será que eu posso ir no tribunal? Será que eu vou ser bem recebido? Se eu me entendo como parte de um corpo, isso não existe. É uma parte de mim. É algo que funciona junto comigo, não funciona sozinho.
Então, estamos todos juntos. E eu fico muito feliz de conversar com vocês. Eu acho que eu já passei do meu tempo, mas também me coloco à disposição aqui. Eu não vim aqui para debater com o Marco Bruno, não, que ninguém debate com o Marco Bruno. Eu vim para aproveitar a oportunidade e falar das minhas impressões. Ouviremos agora o juiz auxiliar da Corregedoria, Paulo Maia. Vou me posicionar aqui de forma central, porque eu estava muito enviesado. Não queria começar assim. Mas, primeiramente, agradecer ao desembargador Glauber. Grande honra estar aqui falando para servidores, para os desembargadores, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte desse tribunal. E isso realmente me deixa muito, muito mais responsável. Falar depois de Marco Bruno e Érica, que são juízes transformadores e inspiradores, que desde cedo mudam e criam coisas novas no judiciário, é um grande desafio. Mas eu estou aqui para complementar essas ideias e dizer, primeiro de tudo, que a ideia do desembargador Glauber, quando ele foi junto conosco a Belo Horizonte, ver como funcionam os centros de inteligência, que é um órgão que tem 1 ano e meio de existência. Nós somos o primeiro centro de inteligência da história do país. E a partir dali, o desembargador Glauber percebeu que nós éramos um dos poucos, se não o único centro de inteligência que não há participação de desembargadores na composição. Desde a instauração do centro de inteligência, eu sou o presidente, já na segunda gestão, com os demais membros que fazem parte, todos juízes de primeiro grau. E nós estamos gestacionando essa resolução que será submetida ao pleno. O desembargador Glauber está à frente disso para que isso mude e, efetivamente, nós possamos ter desembargadores no centro de inteligência, no centro de inteligência do Poder Judiciário, no órgão decisório, de forma que nossas decisões sejam mais respaldadas de forma até política e que chegue no segundo grau e que feche essa lacuna entre o que nós estabelecemos nas notas técnicas e o que nós utilizamos no dia a dia na prática da atividade judiciária. Mas o mais importante disso tudo é que nós nos entendamos como sistema, porque não adianta que o centro de inteligência emita uma nota técnica e que não haja adesão a ela. Porque o elementar da nota técnica é que ela não é vinculante e ela não se adere a nenhuma decisão judicial. Ela não obriga nenhum juiz, ela não é cogente. Então ela só terá validade, alguma utilidade e eficácia se os juízes e desembargadores aderirem àquelas soluções propostas na nota técnica. E daí porque existe até uma figura de análise de aderência à nota técnica, para saber se aquela nota técnica é eficaz ou não. Se não for, ela é superada simplesmente pelo seu desuso. Mas é importante que se saiba o conteúdo das notas técnicas e para que possamos atuar de forma sistêmica e evitar as demandas repetitivas. E também, de ontem para hoje, eu estava me preparando para essa palestra e, infelizmente, eu tive um desassossego familiar. Minha filha mais nova, Gabi Sorriso, de 8 anos, ela tem crises asmáticas reincidentes e ontem eu tive que passar a manhã na Unimed com ela, né? E não é a primeira vez. E todas as vezes que eu vou à Unimed, que é aquela espera gigantesca na urgência pediátrica, e eu estou ali naquela aflição de ela melhorar, do cansaço e tal, para eu tentar me acalmar, eu vou ler a padronização de procedimentos nos casos de asma reincidente no Hospital Albert Einstein. São mais ou menos umas 400 páginas, dá tempo. E aí, lendo aquele protocolo que os médicos todos têm, sabem e conhecem, existe toda uma padronização. Saturação de oxigênio abaixo de 94, interna, abaixo de 92, UTI. Cianose, a fala cortada, faz isso. Corticoide, intravenoso, está tudo previsto. Com base em quê, minha gente? Com base nos precedentes. Os médicos atuam nos casos idênticos com base nos precedentes, senão o paciente morria. No judiciário é a mesma coisa. Ou a gente observa os precedentes vinculantes, não como forma de engessar a jurisprudência ou de engessar o pensamento, mas senão nós vamos morrer afundado em processo. Não existe paridade de armas. Os advogados hoje trabalham com jurimetis, sabem como vai sair a decisão do gabinete do desembargador Amauri, como vai sair a decisão do gabinete do desembargador Cornélio, como julgam o juiz das varas cíveis, como julgam o juiz do juizado. Eles têm
ferramentas tecnológicas para formatar uma petição de acordo com o que está sendo julgado. E com isso, entulham o judiciário com milhares de processos idênticos e a gente está respondendo como? De forma artesanal, caso a caso. A observância dos precedentes é a própria necessidade de sobrevivência do judiciário. E isso fez com que, no Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocorrido em novembro do ano passado, fosse firmada a diretriz estratégica número 6, direcionada às corregedorias nacionais, que diz que é obrigação das corregedorias fiscalizar a aplicação dos precedentes obrigatórios, bem como criar mecanismos para retomar o andamento imediato dos processos suspensos após o julgamento dos casos repetitivos. Por força disso, e aí voltando à cooperação que foi tão falada aqui, a vice-presidência e a corregedoria, desembargador Gilson e desembargador Glauber, firmaram um termo de cooperação em que a corregedoria, nas suas correções, irá observar o sobrestamento e o dessobrestamento de processos em cada uma das unidades jurisdicionais correcionadas. E com isso nós iremos consolidar essa busca pela observância dos precedentes obrigatórios. Os centros de inteligência têm um papel não só na observância dos precedentes, que se estão sendo ou não seguidos, mas também no papel de elaborar estudos e estratégias para que esses temas que são repetitivos possam vir a ser julgados pelos tribunais. De forma que, criado aquele estudo, você possa levar o relator do caso concreto e ele possa resolver aquela demanda que irá repercutir em milhares de outros processos. E nós já temos um case de sucesso, está ao meu lado aqui a responsável por relatar o incidente, o pedido de sugestão, na verdade, chama sugestão de IRDR acerca do tema Serasa Limpa Nome, que foi julgado pelo tribunal agora, em final de dezembro do ano passado, uma das últimas sessões do ano, relatoria do juiz convocado Ricardo Tinoco, no gabinete desembargador do Lermando, em que se fixou a tese de que não caberia aquelas ações de Serasa Limpa Nome, nem mesmo para questionar apenas a prescrição. E com isso, as varas cíveis estavam recebendo cerca de 300 casos novos sobre esse tema por mês. E a gente já sabe a procedência de onde, no sentido de onde vem esses casos repetitivos de delito predatório relativos a esses temas. Né? Vem lá do centro do país, do Mato Grosso, é muito fácil de identificar. A gente não é cego. E não adianta que não vão mais fazer o juízo de besta. Porque a verdade é isso. A gente se sente feito idiota, não tem outro termo. Quando se entra com milhares de ações repetitivas, advogados com escritórios a 8 mil quilômetros de Natal, e que você identifica o padrão de repetição. Não há mais como aceitar-se isso quando todos nós atuamos em rede. Então, todos nós, com uma mensagem de WhatsApp, nós sabemos o que está acontecendo no estado todo. É bom que, por isso, que a gente tem as notas técnicas do Centro de Inteligência para dizer: nós sabemos quem vocês são, sabemos como você atua e já temos a solução para os casos. É só observá-la. É só observá-la. Então, esse RDR 9 do TJRN é um case de sucesso e é uma atuação do Centro de Inteligência, através da doutora Érica Paiva, e julgado aqui pelo tribunal, e já está valendo, já está vigorando, de forma que os casos iguais sobre esse tema não terão mais dificuldades de ser julgados. Por fim, eu queria dizer que também há uma necessidade de julgar de forma mais rápida esses precedentes, os casos em que já há precedentes. E com isso, você não só racionaliza o sistema, como dá maior celeridade. E, como eu disse no início, aumenta essa paridade das armas entre como as ações estão entrando e como nós estamos julgando. Eu queria, por fim, dizer que tudo isso faz parte de um momento de grande transição. Os centros de inteligência, os precedentes, tudo isso é muito novo. Você pode dizer que o Código de Processo Civil já tem 6 anos de vigência, 7 anos. Os centros de inteligência têm 1 ano e meio, mas nós estamos num momento de inflexão, num momento de transição. E precisamos de pessoas, como todos nós que estamos aqui, refletindo e buscando
o que Belchior sempre disse, né? Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas me interessa muito mais. Muito obrigado. Para agradecer e encerrar esse momento, o desembargador Glauber. A palavra é essa, agradecer a todos vocês que destacaram o seu tempo para estar aqui conosco, os servidores, vocês que são essenciais nessa construção de um novo trabalho, né? Isso, um novo trabalho em cooperação. Agradecer aos desembargadores, desembargador Amauri, desembargador Vigílio, desembargador Cornélio, desembargadora Lourdes, doutora Marta Daniele, doutor Undário, doutora Sulamita, doutor Marco Bruno Montenegro e, em especial, a doutor Marco Bruno, um amigo e que quem foi seu aluno, quem é seu amigo, quem é seu colega de trabalho, sabe da qualidade que tem, destacada. A gente que tem a oportunidade de conversar e, como a doutora Érica disse, debater é um pouco difícil, mas é uma felicidade tê-lo conosco. Doutor Paulo Maia também, doutora Érica, que engrandecem a magistratura potiguar. E é isso, a ideia é que todos nós trabalhamos demais, desembargadores, magistrados, servidores, e o que é que a gente observa? A gente está enxugando gelo. Quanto mais a gente julga, mais processo aparece. Eu cobro da minha equipe e tenho certeza que todos aqui no desembargadores também fazem isso, magistrados. Vamos atingir as metas do CNJ e tal. Desembargadora Lourdes, a gente conversando, desembargador, mas é processo demais. E qual é a razão disso? O doutor Paulo Maia deu um exemplo aqui. São demandas repetitivas, demandas predatórias, e a gente tem, com esse trabalho de inteligência, como identificar. Com esse trabalho de cooperação, e nós somos um corpo bem identificado, doutora Érica, já levei a demanda ali para o desembargador Amauri, a questão do artigo 55 do CPC, tem alguns conflitos que ainda estão aqui no TJ, essa questão já foi debatida em um primeiro momento, eu me recordo, eu fui relator do desembargador, e reconhecendo a conexão da desembargadora Judite de Vigílio, o tribunal, naquele primeiro momento, entendeu que deveria se aplicar a solução de deixar suspenso os demais que aparentemente eram conexos, e recentemente o desembargador Ibanez trouxe no pleno essa questão, reconhecendo a conexão, e a divergência foi muito pequena. E conversando ali na diplomacia, não é isso? Com o desembargador Amauri disse, não, vamos renovar a discussão, é o nosso decano, é a nossa referência, e com certeza vamos debater para que, se for o caso, reconhecer aí essa conexão tão desejada por doutora Érica, mas que faz todo sentido. Então é isso, essa ideia desse diálogo é um diálogo de construção, vamos adiante. Muito obrigado por tudo e por todos aqui conosco aqui. Em nome da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, declaramos encerrado este encontro.